dia, pessoal! Fala baixinho que as pequenas estão dormindo, mas começando agora as nossas manhãs mais amorosas. Respirando, sentindo o dia começando pra gente, né? Que é coisa mais perfeita e mais linda do que poder acordar de manhã e ainda a gente poder se encontrar, conversar um pouco. Vamos escutar um pouco enquanto as pessoas vão chegando. Nossa, meu cabelo. E a gente estava falando, né, ontem, sobre qual energia que eu trago pro meu dia, né? Como que eu acordo? Qual é essa minha relação com o despertador? Deixa eu deixar aqui. Qual é essa minha relação com o despertador? Quando o despertador toca, o que se passa na minha cabeça, né? Puxa vida, vai começar outro dia, que saco! Ai, eu queria dormir mais, né? Isso se passa na minha cabeça também, gente. E aí é que estão, né? São as nossas armadilhas mentais que vão fazendo a gente se acomodar, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele quer economizar energia, né? Então, o caminho sempre mais fácil é o que exige menos da gente. Só que o caminho mais fácil nem sempre é o caminho que leva a gente para algum lugar, né? Então, primeiro quero dar boas-vindas, né? Pro nosso MMA, nossas manhãs mais amorosas. E vou falar qual que é o nosso objetivo aqui, né? Primeira coisa é trazer vida e energia e compartilhar conhecimento. Então, assim, que esse seja um espaço de troca. Eu sei que esse horário não é muito fácil para muita gente, mas é o horário que as meninas estão dormindo, é o horário que eu consigo estar com toda energia, com toda a vida, com todo amor, inspirada para dividir o que eu sei, o que eu descobri, o que eu estudei. Então vai ser um momento muito gostoso. Não vai passar de meia hora, porque senão fica muito comprido, fica meio chato, né? Então vamos lá. Então essa proposta mesmo é ter conexão, troca e aprendizado, enquanto você toma um cafezinho da manhã, enquanto a gente começa a dar boas-vindas para esse dia que tá chegando, né? E eu queria ler primeiro um trecho para vocês de um livro. Deixa eu pausar aqui a nossa música gostosa que nos deu bom dia, né? Então a gente fala muito da disciplina positiva. Esse livro aqui da Jane Nelson, da capa amarela, e fala sobre o seu projeto de vida. Então eu vou ler para vocês esse trecho. Você contrataria uma criança de 3 anos para fazer a planta da sua casa dos sonhos? Você deve estar rindo de quão ridículo isso parece. No entanto, a sua vida é baseada em um projeto de vida criado por você mesmo quando você era uma criança pequena. Na verdade, você começou a criar o seu projeto no momento em que nasceu, mas como a maioria das pessoas, você não se lembra das decisões que tomou quando bebê ou criança. No entanto, aquelas primeiras decisões foram confirmadas por você, ainda que subconsciente, aos seus 3, 4 e 5 anos de idade. Então você, dos 6 aos 10 anos de idade, inconscientemente acrescentou alguns conselhos, continuando a criação do seu projeto de vida. E apenas por divisão, foi como adolescente que você incluiu algumas decisões, pensamentos, sentimentos e atitudes para completar o quadro. É de se admirar que o seu projeto de vida tem algumas falhas. O que mais você poderia esperar de uma criança pequena ou mesmo de um adolescente sem treinamento na criação de projetos de vida e sem experiência de vida para interpretá-las? Compreender o seu projeto de vida, a sua prioridade de estilo de vida, lhe dá a oportunidade de fazer algumas revisões. Também irá ajudá-lo a reconhecer quais modelos seus filhos estão começando a usar e a compreender melhor as reações deles quando estão se sentindo inseguros. Então, gente, aquela pergunta, né? Você contrataria uma criança de 3 anos de idade para pensar sobre o seu projeto de vida? E a gente nunca parou para pensar como isso é o que acontece com a gente desde que a gente nasce, né? Então, a gente cresce, a gente vai aprendendo a lidar com as emoções ou vai sufocando as nossas emoções. E a gente vai levando a vida sem parar para pensar realmente, né? Nossa,
esse é o meu projeto de vida, eu acredito nisso, eu cresci achando isso verdade, isso é verdade, que daí entra nas crenças limitantes, né? São aquelas crenças que a gente leva e vê como verdade e que limitam a gente para o nosso crescimento. Então, bem-vindos às nossas manhãs de conexão, que sejam manhãs que a gente consiga se autoconhecer, perceber algumas mudanças e de uma forma muito amorosa. E por que eu falo isso? Porque tem que respeitar a história de vida de cada um, né? Você que tá aí me ouvindo, teve momentos, teve situações, teve desafios que são a sua vida, né? Então só você sabe a dor que isso lhe causou. Mas o que eu tô falando aqui é que para fazer uma mudança, para a gente querer mudar alguma coisa do nosso dia, a gente vai ter que treinar, né? E mudança é um treino diário. Eu nunca fui em um lugar, nunca fui em uma palestra. Gente, eu tô falando baixo porque as meninas estão dormindo, tá? Nunca fui em uma palestra em um lugar que eu saí e fiquei pronta. A gente não é assim. A gente não vai num curso e fica pronta. A gente não vai num workshop de disciplina positiva e fica pronta. A gente não lê um livro e fica pronto. O que que faz eu ficar pronto? É a gente fazer esse treinamento mental e mudar algumas coisas que a gente não tá gostando. Olhar pra gente mesmo, né? E aqui eu sempre falo, né, que a maternidade é um caminho gigantesco que leva a gente pro autoconhecimento. Porque é através disso que a gente começa a perceber como que a gente está lidando com as nossas emoções ao lidar com as emoções dos nossos filhos. E eu recebo muitas e muitas perguntas falando, né? Ai, Damares, como que eu posso ajudar meu filho a ser, né, a desenvolver essa inteligência emocional? E a primeira coisa que eu falo é, isso aí parte de quem? Parte da gente conseguir lidar com a nossa inteligência emocional e desenvolver isso enquanto a gente está trabalhando com a criança. E não é fácil, gente. Tem horas que é de levantar o cabelo, de puxar, de ficar nervosa, mas assim, é um processo de conhecimento, né? Então, assim, quando acontece um erro, eu sempre falo, né? São nesses momentos mais difíceis ou que acontecem assim com a gente, quando a gente não consegue lidar com uma emoção, ou com os nossos filhos, quando os nossos filhos não conseguem lidar com as emoções e acaba tendo aqueles desafios de comportamento, ou não escuta, ou faz birra, ou se joga no chão, ou chora, ou faz um escândalo, são esses momentos os momentos mais apropriados para a gente olhar para aquilo, entende? Não adianta eu olhar. Claro que adianta eu olhar para aquilo depois que passou, mas assim, o momento de você estar aprendendo a desenvolver essas habilidades de inteligência emocional são nesses momentos que essas coisas estão acontecendo, né? Então, assim, vamos pensar nas nossas relações. Relação com o marido, relação com o chefe, relação com os filhos, relação com a gente. Então, assim, a gente tem vários níveis dessas relações. Só que o que é mais importante? Eu aprender primeiro a cuidar da minha relação comigo mesma. Então, hoje, o objetivo desse nosso MMA, Manhãs Mais Amorosas, é a gente parar e ter tempo pra gente mesmo. Então, todas as quintas-feiras a gente vai ter esse tempo gostoso pra gente falar assim, nossa, esse vai ser o meu tempo, vai ser o tempo de cuidar de mim, né? Fiz umas anotaçõezinhas aqui pra não me perder, né? Maria, bem-vinda! Então, o que acontece, né? Então, eu tava ouvindo esses dias no rádio e a pessoa conversou e falou assim, gente, as pessoas tinham que ter orgulho de colocar no currículo delas que elas se tornaram mães. Tal ano me tornei mãe, sou mãe há 7 anos. Porque o que acontece? É nesse período que a mulher tem filho, que é o período que ela mais cresce. Então, por que eu falo isso? Porque ela aprende a lidar com situações inesperadas. Ela desenvolve habilidades que antes ela não desenvolvia, né? Então, assim, de ouvir, de pensar, de intuir, de sentir, de ser, né? Então, assim, ela se conhece muito mais do que aquelas pessoas que não foram mães, né? Tem muito mais habilidades aí. E quando a gente fala de autocuidado, esse autocuidado, só um pouquinho, vou tomar nosso café. Esse autocuidado, ele é bem diferente do que passar um creme no corpo depois do banho, ou cuidar da pele, ou se maquiar, arrumar o cabelo. Lógico, isso aí é tudo muito importante. Ó, falando em cabelo, a gente sempre assim, né? O que é importante? Esse autocuidado nada mais é do que você ter tempo de se conhecer, de se ouvir, né? Às vezes é muito fácil você falar das outras pessoas, né? Ai, aquela pessoa
ela tem essa e essa qualidade. Nossa, mas aquela pessoa não tem isso. É muito fácil a gente apontar para o outro, mas a gente tem que começar a fazer o caminho para dentro, né? Então, assim, ter tempo de se ouvir, ter tempo de se conhecer. E pensando assim, né? A gente quer desenvolver habilidades de vida em nossos filhos, mas a gente não sabe se olhar. Como que a gente vai ensinar? Oi, Tice! Como que a gente vai ensinar essas habilidades de vida para os nossos filhos se a gente não tem tempo de se olhar? Se a gente não tem tempo de se amar? Se a gente não tem tempo de acordar e transformar o nosso dia diferente, né? Porque se aquela minha relação de relógio, quando o despertador toca, o meu primeiro pensamento é, ai, que saco, eu vou ter que acordar, você tá levando essa energia pro teu dia inteiro, e isso vai ficar, até inconscientemente fica, né? E eu comecei a mudar essa minha relação com o relógio, mudando a forma que eu acordo. Então eu já deixo as coisas prontas na noite seguinte. Eu me disponibilizei a acordar mais cedo porque eu sei que, se elas estão dormindo, eu consigo fazer minha meditação, eu consigo ler um livro. Então, aquela questão do desenvolvimento pessoal, né? Eu consigo ter um tempo para fazer coisas para mim. E é esse momento assim que você vê o amanhecer, você presta atenção nos pássaros, você se conecta com a energia do universo, né? E falando dos sentimentos que a gente perguntou no começo, né? Você entregaria o projeto da casa dos seus sonhos para uma criança de 3 anos fazer? E a gente pode falar assim, nossa, não entregaria. Então, se a gente pensa, né, pensando na nossa vida, toda a nossa vida foi construída desde que a gente nasceu. As prioridades de vida, as crenças, inconscientemente. O que a gente é hoje é o que a gente. Oi, Gabi! O que a gente é hoje é o que a gente foi criando durante a nossa vida toda, o nosso crescimento. E a gente não parou para olhar para isso. Nossa, esse projeto de vida que eu me criei é o que condiz com o meu sonho futuro? É o que eu quero para o meu futuro? Então a gente tem que parar um pouco e falar, opa, quero mudar um pouquinho, eu quero fazer diferente, eu quero, né? Quantos sentimentos durante a nossa fase de infância, adolescência e adulta foram esmagados dentro da gente? E eu tô falando isso porque, ai, não chore agora, fique quieta. Ou assim, você querer se sentir importante, querer se sentir aceito e aquilo vai tudo ficando, são marcas que vão ficando dentro da gente. E por isso que eu falo que antes da gente olhar para a relação com o nosso filho, a gente tem que olhar para a nossa relação com a gente mesmo, né? Então, o que faz sentido para mim, né? Como que eu quero acordar? O que eu quero mudar na minha vida? Então, por exemplo, assim, ai, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de fazer um exercício, eu não tenho tempo. Tempo é uma desculpa, né? A gente muitas vezes assim coloca a culpa em outras coisas para tirar a nossa responsabilidade sobre aquilo. Só que se você se colocar como prioridade, você vai achar um tempo. E o que eu falo, e por isso que eu tô fazendo essas lives às 7 horas da manhã, é que a gente tem que se ver como prioridade. Nossa, tá, eu não tô acostumada a acordar cedo, eu vou acordar cedo porque é um tempo que eu tenho para mim, né? Você é a pessoa mais importante, né? Antes de olhar para o seu filho, antes de olhar para a relação com o marido, antes de olhar para a relação com os outros, a gente tem que se cuidar e se amar, não é verdade? Então, passando agora um pouco dessa questão do autocuidado, a gente vai para personalidade. Então, aquela fala lá da Jane Nelson, que ela falou da construção, que a gente não entrega o nosso projeto de vida para uma criança de 3 anos construir, a gente acha uma loucura, mas nós somos uma construção nossa desde a infância até agora. E agora vamos olhar um pouquinho para a gente enquanto adulto, né? Como a nossa personalidade afeta a personalidade das crianças, né? E o que a gente sempre conversa. Todos os comportamentos da criança, todos os comportamentos da criança querem nos comunicar algo, né? E se é assim para a criança, vamos pensar assim. Ai, a criança tá com febre, eu vou levar o meu filho no médico. Ele fala, é dor de cabeça, toma, dá esse remedinho aqui, dá um Tilenol que vai passar. Tá, mas qual é a causa daquele mau comportamento, né? A criança tá querendo se sentir aceita, a criança tá com um sentimento de vingança, a criança não tá conseguindo expressar alguma coisa. Então, isso aí a gente vai conversar mais pra frente em outras lives nossas, mas o que eu queria focar agora é que com a gente acontece a mesma coisa. Então, a gente fala assim, os comportamentos das crianças têm alguma coisa por trás? O nosso também tem. E muita coisa por trás. E é por isso que eu tô falando dessa construção de vida, né? Então, tudo que eu fui acumulando
de necessidades, de sentimentos, de tristezas, de alegrias, de visões, de vontades, tudo isso a gente vai acumulando dentro da gente. E às vezes a gente não sabe por quê. Eu fiquei com raiva do meu filho quando ele quebrou um copo. Mas o que eu lembro da minha infância quando eu quebrava um copo? E daí a gente tem duas opções, né? Ou eu continuo naquele ciclo, ou eu falo, opa, não quero mais, vou resolver isso em mim agora e vou resolver isso no meu filho. E a mudança é um treino diário, lembra que eu falei no comecinho dessa live, né? A mudança é um treino diário, a gente não fica pronto de um dia para o outro. Então são essas horas que a gente tem que parar, respirar. Eu falo da respiração quadrada, que é a respiração que acalma, né? Então respira em 4, segura em 4 e solta em 4. Então assim, a gente vai acumulando uma quantidade incrível de decisões subconscientes no nosso cérebro que vão formando a nossa personalidade. E isso não descreve quem a gente é, mas eles representam as decisões que a gente tomou e que afetam a nossa maneira de agir agora, a nossa maneira de se sentir aceito e importante pelos outros. Então, por exemplo, sabe aquele sentimento assim, eu não sou boa o suficiente, eu quero agradar os outros, inconscientemente provoca pena, se faz de vítima para os outros olharem mais para você. E engraçado que a gente começa a perceber esses padrões, né? Até 20, 23 anos, eu amava ficar doente, gente. Eu amava ficar doente, porque assim, era aquele momento que as pessoas vinham me paparicar, entendeu? Então trazia um chazinho, trazia uma aguinha. E era a minha forma de encontrar um senso de aceitação e importância. Não que os outros me aceitassem e se importassem comigo quando eu ficava doente, mas era a forma que eu me sentia aceita e importante, era ficar doente. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Então, o que acontece? A gente vai guardando essas coisas na gente e essas decisões subconscientes que a gente foi crescendo na nossa infância vão ficando arraigadas na gente. Então, o meu jeito de achar aceitação importante era ficar doente. Tem gente que gosta de ficar agradando os outros, que só agradar os outros vai trazer esse senso de aceitação e importância, né? Tem gente que nunca se acha bom o suficiente, porque são coisas que foram marcando a gente. Então, se a gente fala com a criança, tem coisas atrás do comportamento, conosco também tem. E essa história do copo que eu comentei ali aconteceu comigo, porque quando eu era pequena, eu quebrava copos. E daí tinha alguém muito assim que vinha e brigava comigo e falava, você não pode, tá errado, quebrou o copo, não sei o quê. Que quando a minha filha chegou a quebrar o copo, o que aconteceu? O meu impulso foi retomar toda aquela raiva, aqueles sentimentos não digeridos que a gente vai só esmagando e fazer isso. E falar para minha filha a mesma coisa que falaram para mim. Então liga as antenas de observador. Então que a gente consiga fazer isso, falar, nossa, eu não quero continuar a fazer isso com a minha filha, eu quero mudar isso com a minha filha, né? Então, aqui eu vou falar, a gente vai explanar um pouquinho sobre os 4 tipos de prioridades de vida. É um tema bem complexo, então hoje, como a gente está começando as nossas manhãs, vai ser bem rapidinho. Lá, Gabi, estou gostando muito de acompanhar você, nos levando a pensar em cada atitude. E é bem isso, né, Gabi? E eu percebi muito como eu gostaria de ter ouvido essas coisas, sabe? Quando eu comecei a ser mãe, assim. E eu senti falta de ter uma rede de apoio. Então, que bom que você está gostando, que bom que eu estou conseguindo agregar. É isso que a gente quer, né? Então, as prioridades de vida são conforto, controle, satisfação e superioridade. Então, veja se você se identifica em um desses 4, né? Então, quem tem uma prioridade de vida inconscientemente ligada ao conforto, o maior medo é dor e estresse, é se expor aos outros e ser encurralado. E essa pessoa cria e reclama inconscientemente de menor produtividade, que ela não é uma pessoa paciente, que ela é muito impaciente. Então, essas são as pessoas que têm o estilo de vida priorizadas no conforto. Agora, o segundo estilo, né? Prioridade de vida, é o controle. Quem tem esse estilo arraigado de controle, o maior medo é da humilhação, da crítica e das coisas inesperadas, né? E isso cria, e a pessoa começa a reclamar disso também, de falta de amigos e rigidez. Então, é aquela pessoa que quer controlar tudo, quer controlar todos,
E isso traz esse medo, né? Então, de ser humilhado, de ser criticado, de acontecer coisa que não consiga lidar, né? Então, tá, passamos lá do conforto, o controle e a satisfação. Quem tem uma prioridade de vida ligada na satisfação são aquelas pessoas que têm medo, rejeição, que têm medo de abandono e têm medo de conflitos. Então, elas fazem de tudo para evitar um conflito ou entrar numa briga ou, né, uma rejeição assim. E ela cria e reclama da falta de respeito dos outros e os ressentimentos, né? Então, é uma pessoa bem ressentida. Outro, a prioridade de estilo de vida é a satisfação. Não, superioridade, né? Então, foi conforto, controle, satisfação e superioridade. Essa prioridade de vida, a pessoa tem muito medo da insignificância e de ser irrelevante. Então, ela cria e reclama que tá sempre sobrecarregado, que tudo sobra para ela, que falta tempo. Então, assim, é aquela pessoa que tá sempre querendo controlar tudo e tá se achando melhor que os outros. E aqui, por que eu tô falando desses 4 estilos de prioridade de vida? São coisas que inconscientemente a gente tem, mas a gente precisa olhar para isso. Nossa, eu mesma, minha vida é baseada no controle. Eu quero que meus filhos, 7h25, já estejam deitados de coberta na cama, senão eu vou entrar na disputa de poder, né? Ou o conforto, eu vou deixar meu filho fazer o que ele quiser agora, porque quer saber, eu tô cansada, eu quero evitar dor, eu quero evitar estresse, né? Então, assim, a gente tem que começar a se olhar e ver, nossa, minha tendência é essa, mas qual é a minha qualidade também, né? Então, assim, esse quadro que a gente está começando a falar de prioridade de vida é para a gente começar a olhar para isso. A gente vai fazer outras lives sobre isso, porque é um tema muito profundo, assim, muito que faz a gente se conhecer como mãe e como pessoa, né? Então, não estamos estereotipados, não vamos estereotipar, falar assim, você tá nessa caixinha. Mas, assim, o que que isso mostra? Como você reage a situações baseadas na sua prioridade de vida. Então, por exemplo, assim, se a minha prioridade de vida é conforto, geralmente eu tomo as decisões para evitar dor e estresse. Então, isso afeta a nossa maneira de maternar. Por isso que eu quis começar essa nossa manhã falando sobre isso. Não tem como eu querer desenvolver um trabalho de inteligência emocional com meu filho, querer que ele desenvolva grandes habilidades de vida, se eu não estou olhando para mim, né? Então, veja como é importante a gente se conhecer. Nossa, eu busco controle na minha casa e fico com meu filho numa luta de poder incessante, e que daí eu sou muito rígida porque eu não consigo olhar para ele, mas tá, como que eu posso reagir agora diferente, né? E por isso que é o conhecimento, né, gente? Por isso que a gente tem que conversar, dividir, trocar. E se vocês tiverem alguma questão, podem colocar ali, podem perguntar, porque realmente, assim, que esse espaço seja amoroso, né? Que nem eu coloquei, e que a gente consiga crescer juntas, né? Vamos pegar meu outro papelzinho. Então, tá finalizando a nossa live, mas só para dizer, assim, da importância das nossas escolhas conscientes, né? Então, assim como eu não mudo de um dia para o outro, de uma hora para outra, a gente não pode esperar isso dos nossos filhos, né? E a gente anda, não sei se vocês estão percebendo como o mundo anda imediatista. E eu tô falando isso porque eu comecei a perceber né? Me perceber. Esses dias eu tava no carro, tava tocando uma música que eu amo. Falei, nossa, que legal, né? Chegou mais pra perto de quase finalizar a música, eu já não aguentava mais e já queria trocar de música, não sei o quê. E antigamente a gente tinha esse tempo, né? Veja, assim, não tinha CD, você ficava esperando no rádio a música tocar e você tinha que esperar ela acabar. Então ultimamente a gente quer tudo pra ontem, né? Por exemplo, eu tô fazendo um tratamento no meu cabelo que quebrou, estragou ele, demora tipo uns 2 anos para ele voltar a ser o que ele era. Se um cabelo demora 2 anos para se reenergizar, para se estruturar, para ficar, né, sadio de novo, o que a gente vai dizer das nossas relações com os nossos filhos, né? Então não é de uma hora para outra, então é treino, é estar junto, é dar amor, é olhar para ele, né? E a gente assim começar a sair um pouco do nosso papel de vítima que a gente faz, né? E geralmente, assim, eu falo porque é o que as pessoas mais pegam. Então, elas tiram a responsabilidade delas e jogam no outro, né? Então, por exemplo, assim, eu vou fazer isso se ele fizer isso, né? Então, em vez de pensar na mudança que eu quero do meu filho, o que eu vou fazer para mudar, para começar a gerar mudança nele, né? Então, e essa é a grande sacada, né? Então,
Gente, isso aconteceu hoje de manhã. Porque assim, eu e meu marido, a gente combinou que a nossa rotina da manhã, e aí que vem aquela questão da energia, né? Como que você vai querer que seja a energia do seu dia? Que você já comece ele, ai, que saco, nossa, hoje é um dia legal, eu vou fazer diferente, né? Meu marido e eu, a gente combinou que a gente vai acordar cedo, todos os dias, por quê? Para fazer essa questão de desenvolvimento pessoal. A questão do desenvolvimento pessoal é o seguinte, que eu tô fazendo vários estudos sobre isso, e fala que o seu nível de sucesso, ele é igual ao seu nível de desenvolvimento pessoal. E as pessoas, às vezes, eles ficam correndo atrás de coisas ou atrás de formas, né? De falar, meu Deus do céu, eu quero melhorar de vida, meu Deus do céu, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero fazer diferente, eu quero conhecer, eu quero estudar, eu quero ir para academia, eu quero mudar meu corpo. Só que as pessoas não se dão conta de que o que é prioridade para a vida delas é elas acordarem bem para transformar o dia num dia melhor. Então, acordar com aquela sensação de, nossa, hoje eu já acordei um pouquinho mais cedo, já li o meu livro, já fiz minha meditação, já olhei para o céu e já trouxe essa energia para mim, né? Então, assim, quando a gente se coloca no lugar de vítima, que um monte de gente faz isso, a gente tira a responsabilidade da gente, coloca a responsabilidade nos outros, e começa a dar muitas desculpas, né? Então, por exemplo, assim, eu não vou acordar cedo, porque, meu marido agora não levantou, também tá tão quentinha a cama, eu vou ficar aqui. Olha a mensagem que a gente tá mandando pro mundo, né? Eu vou ficar aqui mais um pouco. E daí me perguntaram, Damares, mas isso não acontece com você? Você, tipo, o despertador toca, você já levanta? E eu vou falar para vocês que não, que não. É aquela questão lá do ponto inicial da nossa live que eu falei, que a mudança, ela é diária. Então, o despertador toca, gente, e fala, meu Deus. E ontem à noite eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz assim, eu coloquei o despertador, daí aparece, né, no celular. Mais 5 horas e pouco de sono. Daí, na hora que eu ia falar, putz, só isso. Eu mandei uma mensagem pro meu cérebro e falei, nossa, vão ser 5 horas que vão me reenergizar, que eu vou acordar bem, eu vou ter disposição. Enfim, não é fácil, é um treino diário, mudança é um treino diário. Então, o que a gente vai pensar aqui? Como que eu posso fazer o meu dia melhor? O que eu posso aplicar já a partir de hoje à noite que vai transformar meu dia melhor? Né? Então, se olhar o que eu gosto, eu quero acordar e lavar meu rosto com uma água quentinha, eu quero tomar uma água, eu vou ler, o que eu vou fazer para potencializar o meu dia? Então, sabe aquela questão assim de se olhar e de energizar o dia? E em vez de reclamar, aceitar, né? Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu ensino muito para minha filha, que eu tô trabalhando comigo mesmo, porque aparecia algum problema, alguma coisa que me tirava do sério, eu ficava muito nervosa. E ela, esses dias, a gente também foi fazer uma viagem, tava voltando, e a moça lá no aeroporto falou assim, corre que vocês vão perder o avião de vocês. Então já vão lá fazer o raio-x que vocês vão perder o avião. E daí eu comecei a perceber a respiração da minha filha. Nesse caminhar, toda a gente indo rápido. Eu falei, gente, tá aí, lembra aquilo que eu conversei? Quando tem um desafio ali comportamental, alguma coisa, algum problema, algum erro, é a hora da gente tentar mudar a chave e mudar isso, né? Levar para outro lado. Ela olhou para mim com aquele olho assim, cheio de tensão, assim, dela, mãe, mas a gente vai perder o avião, né? A gente vai perder o avião. Falei, filha, eu também tava agitada, né? Lógico, a gente não quer perder, mas daí eu olhei para ela, respirei. Filha, se a gente perder o avião, o que pode acontecer? A gente vai ter que pegar outro? A gente vai ter, ela perguntou, a gente vai ter que pagar outro? Vai. E daí que eu falei para ela, né? Se o problema tem solução, então ele não é um problema, né? Então a gente tem que parar, às vezes, de colocar esse peso nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Aconteceu, pronto, vou levar e vou fazer, né? Para não cair nessas ciladas emocionais que a gente cai. Então a gente tem que parar de transferir a responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida para os outros, né? Então assim, como que antes a gente reagia. Olha essa palavra reagir, reagir. Então é você dar um passo para trás. Então quando acontecem essas coisas, liga a antena observadora da tua vida e fala, tá, que habilidade que eu posso ajudar agora, que habilidade que eu posso desenvolver agora, o que eu posso fazer ou falar agora que vai ajudar.
né? E sair daquela, se ele quiser fazer, eu faço. Se alguém vier assistir a minha live às 7 horas da manhã, eu faço. E não, qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é dividir esses conhecimentos e como eu estou transformando o meu dia com um simples acordar diferente. Ou como que eu estou transformando a minha relação com a minha família e a minha relação emocional comigo mesma. Quais são os passos que me levaram para isso? Agora, se eu ficasse pensando assim, nossa, não vai vir ninguém na minha aula às 7 horas da manhã, muito cedo, porque me perguntaram se as pessoas não iam estar dormindo, me perguntaram. Gente, para mim é muito bom ter vocês aqui, é maravilhoso ter vocês aqui, mas eu não posso pautar as minhas ações em cima disso, né? Então, assim, para mim faz muito bem dividir essas coisas e ler, assim, que vocês estão gostando de acompanhar, que vocês estão gostando, que tá fazendo mudança na vida de vocês, é a melhor coisa, né? Então, assim, vamos finalizar um pouquinho, deixa eu ver aqui minhas anotações. Ah, eu até coloquei aqui, né, que a gente tem que querer ter uma vida nota 10. Que a gente fica, às vezes, se contentando, né? Ai, minha vida é acordar e trabalhar, voltar para casa, cuidar da filha e dormir. A gente tem que querer mais. Qual parte de desenvolvimento pessoal eu quero? Como que eu vou planejar isso? O que que eu vou fazer, né? O que que eu gosto de fazer? Então, assim, primeiro, tirar aquela culpa de mãe que a gente tem, né? Que falam, né? Quando nasce mãe, nasce uma culpa porque, meu Deus do céu. Só que primeiro tem que pensar assim, você é uma pessoa diferente do seu filho. Você cresceu e reagiu às emoções dos seus pais, às emoções do seu irmão, às suas próprias emoções da sua forma, né? O seu filho também, ele vai ter a forma dele. Então a gente tem que parar de nos culpar, achar que a gente está sempre em dívida com alguma coisa e colocar a responsabilidade. Qual que é a diferença, né? A culpa é quando você se sente endividado com alguma coisa e a responsabilidade é quando você se sente comprometido com alguma coisa, né? Então essa é a sua história. A gente tem que querer fazer a mudança. Então, assim, mude o jeito que você acorda, mude o jeito da sua vida. E o mundo exterior, tudo aquilo que a gente vê no nosso dia é reflexo de como está o nosso dia, né? Nosso mundo interior. Então, que tal você pegar 30 dias, né? Que dizem que o hábito leva 21 dias, mas pega 30 dias. 30 dias a partir de agora, eu vou acordar, nem que seja meia hora antes, 20 minutos antes. Vou acordar me sentindo feliz, colocar esse pensamento, né? Ai, que bom, então agora eu vou ter tempo de ler. Lava seu rosto com uma água quentinha, toma uma água. Eu gosto de tomar uma água morna, porque pra, tipo, dar bom dia pro teu corpo, né? Então toma uma água, lê, escolhe um livro de desenvolvimento pessoal, escolhe, né? Aqui a gente agora tá começando a estudar as questões da disciplina positiva e como a nossa personalidade afeta a personalidade das crianças, mas lê outro livro, faz outra coisa, olha pro céu, olha para cima e traz essa energia do mundo pra gente de volta, né? Como é importante trazer essa energia para dentro, porque não existe. Escutem isso, é muito verdade. Não existe educação emocional, inteligência emocional que você transfere para o seu filho ou para o seu aluno sem você desenvolver em você. Né? E a Gabi está escrevendo ali como é fácil assumir uma culpa e não optar por uma mudança. Justamente, Gabi, esse é o ponto. E é isso que geralmente a gente faz, né? Então a gente é bem mais fácil falar, nossa, estou me sentindo culpada, nossa, eu fiz isso, 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 tá. E o olhar para aquilo. Qual é a rota que eu vou usar para sair de vítima e sair de culpa e mudar? Ah, eu não estou gostando do jeito que eu estou educando o meu filho? Tá, quais são as opções? Quais são as ferramentas? O que eu vou fazer? E aqui tem um livro, eu vou deixar uma dica de livro ali, não sei se vocês já leram. Opa, deixa eu abrir aqui. Que é o Milagre da Manhã. Foi esse livro, o Milagre da Manhã, que começou a me dar uns starts sobre como que eu tô acordando todos os dias, né? O que é acordar, né? É você despertar, é você ver que a vida é um milagre e que a gente pode mudar. E nesse livro, O Milagre da Manhã, ele fala assim, ó, que justamente vai bem no ponto que você falou, Gabi. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro, todos sabemos o que nos deixa felizes. Mas não fazemos nada disso. Por quê? É simples, somos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Então não adianta só tentar.
A gente tem que traçar um plano, tem que traçar uma meta, né? Tem que ver, nossa, então eu quero, sei lá, fazer exercício, então eu vou acordar mais cedo, vou trocar de roupa enquanto as crianças estão dormindo e vou dar uma volta na quadra, né? Ah, então eu tô querendo estudar mais, então eu vou acordar meia hora mais antes, vou ligar uma musiquinha, se eu já acordo meio mal-humorado, vou pôr uma música que eu gosto e vou transformar o meu dia, vou fazer o meu dia melhor. Então, assim, primeiro, estou muito feliz que vocês estão aqui, né, de a gente começar essas manhãs mais amorosas. Esse vídeo vai ficar ali no meu Instagram, vai ficar porque o meu objetivo é realmente fazer essa troca, é a gente descobrir que a gente pode fazer a mudança sim todo dia. Ela é difícil, mas ela é possível, né? Então, um beijo bem amoroso, obrigada para quem me acompanhou. Se você achar que essa live vai ajudar alguém, compartilha, manda para os amigos, traz todo mundo junto para essa comunidade, porque a minha intenção realmente é que a gente cresça, né? Então, coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu me tornei mãe, ou coisas, insights, ideias e livros e dicas. Então, para acabar, né, só para dizer, a gente tem que querer ter uma vida nota 10. Não adianta só pensar. Então, a gente vai ter que fazer as mudanças começando agora. Então, um beijão e até a nossa próxima live.